O programa Gente em Destaque recebe hoje o promotor de Justiça e Cidadania, José Luiz Bednarski. Vamos falar de como está a justiça brasileira e o que pode ser feito para melhorá-la. Bednarski nasceu em São José do Rio Preto, em 2 de dezembro de 1971, e desde cedo parece ter o direito em suas veias. Filho de um juiz e de uma professora de português, formou-se em 95 pela Faculdade do Largo São Francisco, a mais importante do país. Ele vive em Jacareí há mais de 10 anos e é membro da cadeira número 20 da Academia Jacareiense de Letras, cujo patrono é Darcy Reis. Além disso, é mestre em Direito Político, Econômico e professor universitário de pós-graduação. É especialista em Direito do Consumidor, escreve para jornais da cidade e é autor de livros sobre o direito e também palestrante. Mas é sobre a sua infância no interior que José Luiz Bednarski começa esta nossa conversa. Bom, promotor José Luiz Bednarski, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, no nosso programa. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua história de vida em São José do Rio Preto, né, que é a cidade onde o senhor nasceu. Que tipo de infância que o senhor teve lá? Conta um pouquinho sobre essa passagem sua da sua infância. Foi uma infância bem saudável. Tínhamos problemas, dificuldades, tristezas, alegrias, momentos marcantes, felizes, amor em família. Então foi uma época assim que eu lembro com bastante carinho e passo a lembrar mais agora que eu sou pai. Então eu vejo meu filho pequeno e começo a lembrar da convivência com os meus pais e principalmente com a minha mãe. E é nessa época agora que ele é pequeno, né? Então eu me lembro da minha época pequena e aí a proximidade materna é maior, né? O senhor era daqueles que brincavam na rua, jogava bola ou não? Ficava mais em casa? Não, tinha bastante convivência com vizinhos, com amigos do colégio. E mesmo na minha casa, eu morava numa casa muito grande e tinha um quintal tão grande que tinha um campo de futebol. Então foi uma infância bem saudável mesmo, de infância de rua. Naquele tempo não tinha tanto problema de violência, né? O que mais afligia, assim, quando tinha um ladrão, alguma coisa, era alguém pular um muro para pegar uma roupa no varal, alguma coisa assim, bem rápido. Não tinha essa violência que existe hoje, né? Então as crianças eram realmente mais soltas, brincavam mais na rua. Tinha, assim, muitos amigos que iam na sua casa para jogar futebol? Como é que era o senhor na escola? Sempre foi um bom aluno? Assim, tinha, além dos amigos da rua, a minha mãe, ela era professora. Ela tinha outras amigas que eram professoras também, que tinham filhos, que tinham filhas, então era comum fazer visitas e receber visitas também em casa. Então aí vinham os outros filhos, eram praticamente como se fossem primos, né? Eu também tinha muitos primos, por parte de mãe, que a família da minha mãe é de São José do Rio Preto. Então eu tinha minhas primas, a gente se visitava bastante, meus primos também, né? Eu até me lembro de um episódio, um dia na escola, que uns meninos lá intimidavam os outros. Não era bullying como existe hoje, era pancadaria mesmo, né? Essa violência infantil é normal, né? Enfim, um dia eu fui agredido lá, eu não aceitava, revidava também, então, e juntou uma turma grande de meninos para bater em mim na saída da escola. Eu tinha um primo maior, uns 4, 5 anos mais velho, então, ele foi me escoltando até em casa para eu não apanhar. De escolta. Então, ele tinha era bastante gente, realmente, assim, então o tempo passava rápido, né? E o senhor teve um pai, foi o Silvio, né, foi um juiz, e o senhor falou da sua mãe, que foi professora. Que tipo de educação que eles deram para o senhor? Como é que era viver num ambiente com um juiz e também com uma professora? Daí vem essa parte da educação. Como é que eram seus pais? O meu pai era uma pessoa muito austera.
mas ele era uma pessoa assim muito devotada ao bem, a projetos sociais, a servir ao próximo. Ele exercia a magistratura assim com um idealismo muito grande, né? Então ele não se contentava em ir ao fórum, fazer o serviço, julgar processos, tal. Ele vivia um papel social importante. Então naquela época eram comuns, né, na época do governo militar, as guardas mirins, né, para dar uma educação diferente para os jovens, uma profissionalização com base na disciplina militar, né? E meu pai foi um dos fundadores lá na cidade da Guarda Mirim, que hoje, claro, permanece com outra roupagem e tal, mas que já ajudou milhares de crianças, como instituições como a JAN, aqui em Jacareí, né? Ele construiu também a Casa do Menor, onde os menores infratores ficam apreendidos, né? E ele fez questão era um orgulho muito grande que ele tinha, de construir uma cela para cada menino, cada cela com um banheiro individualizado, para que essas crianças, esses jovens não ficassem juntos e não tivessem um problema de violência sexual. Paredes espessas também, para que não houvesse um perigo de fuga, para que tivesse segurança lá. E infelizmente, né, digo infelizmente porque isso já faz 50, 60 anos, a estrutura é a mesma que é usada hoje. Não foi feito mais nada depois daquilo. Mas veja, foi bem feito, porque se até hoje ainda serve e não acontece um problema como rebeliões, porque esses jovens não são bem atendidos, é sinal de que foi bem feito, né? E ele se orgulhava muito de não ter sido utilizado nenhum dinheiro público para construir aquilo. Aquilo foi feito por colaboradores, empresários da cidade que acreditavam nesse trabalho, queriam colaborar, e foi entregue gratuitamente ao poder público que cuida do espaço até hoje. Então, assim, é também para mim um modelo de inspiração, né, claro. Sempre preocupado com o social, né? E em relação à minha mãe, como professora, claro, ela sempre procurou acompanhar e se sacrificou bastante para dar melhor educação para a gente, sempre eu e minhas irmãs, né? Boas escolas, e estava sempre presente, né? Era daqueles que cobravam nota boa? Não. A gente tinha muito amor em casa, né? E era uma época em que pais não se dividiam com outros projetos pessoais, com internet, com televisão, com carro, com roupa, com shopping, nada disso. Era assim, filhos em primeiro lugar, né? A família não era uma circunstância, era um projeto de vida, né? Então isso é bonito e eu procuro aplicar também na minha vida, porque eu acho que quando você tem uma família, não é que você anula o seu eu, é que o seu eu cresce e vira o nós, né? Você tem que repartir, né? Então eu gosto bastante realmente desse modelo familiar que foi ensinado principalmente pela minha mãe, né, que acreditava muito nesse valor da família, e eu procuro transmitir esse mesmo amor para o meu filho e para minha esposa, né? Esse sobrenome Bednarski, que a gente estava falando antes da gravação, é um sobrenome polonês. É um sobrenome polonês bastante comum. Não é comum no Brasil, mas na Polônia seria como Silva, Santos, Souza. É um sobrenome bem típico. Da parte do seu pai. É um sobrenome paterno. O seu pai vem de qual cidade? Ele não é de São José do Rio Preto, né? Não, o meu pai era da capital, né? O meu avô era encadernador, trabalhava numa tipografia. A minha avó era dona de casa. E meu pai teve uma origem, uma infância bem simples também. Ele era ourives. Ele fazia anéis. Inclusive a minha avó guardava com bastante carinho um anel que ela ganhou quando meu pai tinha por volta de 17, 18 anos. Fez um anel de presente de aniversário para ela, um anel bem simples, mas que ela sempre usava quando ela ia sair, quando ela ia à missa, porque foi o filho dela que tinha feito. E nessa sua infância, adolescência, em qual momento que o senhor escolhe cursar o direito? Foi por influência do seu pai também ou não? Ah, sem dúvida. Ele foi juiz 16 anos em São José do Rio Preto. Isso gera uma referência e, principalmente, somando-se a isso, o trabalho social que ele realizou lá. Então, foi uma inspiração, né? A entrada na faculdade, eu sempre tive essa perspectiva. Embora minhas irmãs não tenham nenhuma... eu tenho duas irmãs, nenhuma seguiu esse ramo.
eu decidi, inspirado no meu pai. Depois meu pai, também já uma vez definido, né, da minha parte que eu queria fazer faculdade de Direito, ele se esforçou bastante para que eu fosse promotor de justiça. Ele não queria que eu fosse juiz, mas foi por uma coincidência, prestando vários concursos, eu acabei passando de promotor de justiça, e para mim foi a realização de um sonho, e aí eu resolvi permanecer nessa carreira. Sou muito realizado. O senhor começa a sua carreira como advogado ainda em São José do Rio Preto ou começa aqui em Jacareí mesmo? Não, eu saí de São José do Rio Preto para fazer faculdade no Largo de São Francisco. E depois que eu me formei, eu permaneci em São Paulo, né, como advogado, depois como delegado de polícia, sempre buscando estudar para um concurso de promotor, preferencialmente, além de outros concursos e tal, mas a minha ideia primordial era o Ministério Público, né? E acabou calhando. Eu acho que quando a gente tem um sonho e acredita nele, luta e vai atrás, acaba acontecendo aquilo que a gente busca, né? Parece que atrai. E o senhor prestou concurso para promotor em Jacareí e passou. O senhor falou também antes da gravação que eu nunca tinha sequer visitado Jacareí. Como é que foi a adaptação na cidade? Como é que foi a primeira impressão de Jacareí para o senhor? Assim, quando eu ingressei no Ministério Público, primeiro eu passei pelo cargo de promotor de justiça substituto. Aí você passa cada mês em um lugar, ou no máximo a cada 2 meses muda, porque a gente vai ocupando cargos que estão vagos, porque o titular está licenciado ou porque o cargo está sem titular. Então, nesse período, eu trabalhei em 16 cidades diferentes, em vários pontos do estado. Depois eu fiz, quando eu me promovi a promotor titular, primeiro a gente vai para uma cidade pequena, depois para uma cidade média, ao final para uma cidade grande, onde o ponto que eu me encontro hoje, que é Jacareí. Na cidade pequena eu fui para Conchas, perto de Tatuí, de Botucatu. Na cidade média eu fui a Monte Alto, perto de Ribeirão Preto. E depois eu vim para Jacareí. Então, é tudo um processo de escolha, na verdade. A gente não é obrigado a ir a lugar nenhum, salvo quando promotor substituto. Então, nesses processos de conhecimento e de escolha, eu tive até essa oportunidade de voltar para perto de São José do Rio Preto, como era o caso de Monte Alto, né? Mas eu percebi que eu queria ficar numa cidade que tivesse um clima interiorano, mas que as pessoas tivessem uma cultura mais próxima da capital, e eu acho que Jacareí se encaixou perfeitamente. Eu até lembro a época que eu vinha aqui, quando o cargo estava vago, não havia interessados. E uma promotora mais experiente, que era minha amiga, ligou para mim e falou assim: você está louco, você vai lá para Jacareí, ninguém quer ir para lá tem muito serviço, é muito complicado, é uma cidade muito violenta, você vai ter que ficar muitos anos por lá. Você já está ciente disso? Você vai querer mesmo ir? Eu falei, não, eu quero ir, eu gostaria de ficar mais perto de São Paulo, eu acho que lá é interessante. E uma outra coisa que me chamou a atenção, me seduziu para vir a Jacareí, que eu já tinha trabalhado em algumas outras cidades antigas, e eu gostei do clima cultural da cidade. Vou até citar uma cidade que tem um clima cultural parecido com o Jacareí, Iguape, no litoral sul. É uma cidade histórica, uma cidade antiga, e isso parece que não, mas soma muito charme, o ambiente fica muito mais gostoso de trabalhar. Históricos, né? E eu gosto também, Rodrigo, assim, eu sempre gostei de trabalhar em lugar difícil. Trabalhar em lugar fácil, isso qualquer um faz, né? Agora, trabalhar em lugar difícil, primeiro, você vai ter colegas de trabalho que também não são muito exigentes, porque se vieram, estão dispostos a enfrentar. Isso faz o clima de trabalho ficar muito mais saudável, gostoso, né, que o senhor falou que as pessoas estavam indicando para o senhor que Jacareí era uma cidade violenta, porque quando o senhor chegou aqui em 2000, 2001, se não me engano, Jacareí era o primeiro lugar no estado em violência, né, assassinato, umas coisas assim. Ah, sim, eu acho que assim, não é um problema da cidade. A gente tem que ver que Jacareí está assim, no meio de 2 grandes polos, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Tem muitas rodovias que cruzam a cidade, então tudo isso assim, são condições geográficas que colaboram para que os índices criminais sejam maiores proporcionalmente aqui do que em outros locais mais afastados do estado, né, naturalmente. E
E o senhor é o promotor de Justiça e Cidadania. Isso também foi uma escolha do senhor por conta do concurso ou não? Foi por uma outra consequência? Não, foi escolha sim, porque quando eu me promovi para Jacareí, havia 3 promotorias disponíveis. Então, nós já sabíamos pelo mapa do Ministério Público qual que seria a atribuição de cada promotoria. E como eu já tinha trabalhado em praticamente todas as atribuições do Ministério Público, eu já escolhi aquelas com que eu já tinha mais familiaridade, gostava mais, né? Só lamentei de não poder fazer mais júri. Eu gostava bastante de fazer tribunal do júri, são sessões cansativas, né? Mas realmente é uma emoção muito grande também. Mas aqueles 25 ou 40, um número aproximado entre um e outro, que eu fiz, deixaram bastante saudade. Foi uma época muito legal. E essa sua atuação na Promotoria de Justiça e Cidadania também remete um pouco ao trabalho que seu pai fez, né? De ir em contato com as pessoas, chegar direto no problema, não ficar restrito à sua sala. É isso, né? Nossa, eu gosto muito, sabe, da parte humana do trabalho. Poder ajudar as pessoas, conversar, conhecer gente. Eu gosto disso. Muita gente até confunde isso com um viés político, achando que eu possa vir a ter alguma pretensão. Nenhuma. A minha... eu nasci realmente para fazer esse trabalho que eu faço. Eu não me penso em outro. Eu acho que a política é bacana também, só que eu acho que cada um tem que ficar no seu ramo, né? Eu acho que cada um também pode contribuir com o seu trabalho para a cidadania. Você não precisa ser um político para ajudar a população em geral. O seu trabalho, até na hora de você abrir e fechar a porta de casa, você já tem um jeito de ajudar alguém. O senhor não estava afiliado a um partido recentemente, alguns anos atrás? Partido Verde, não? Não, eu nunca fui filiado a partido político nenhum, nem quando estudante. Eu nunca participei de política partidária. E como promotor de justiça, assim como acontece com os juízes, existe vedação constitucional. A gente não pode não apenas ser filiado, como também não pode participar de nenhuma atividade partidária. Então, eu já fui convidado, por exemplo, para participar de palestra, assistir eventos de partidos políticos descompromissadamente, mas eu declinei, porque a gente não pode ter qualquer tipo de atividade partidária. E nessas suas andanças como promotor de justiça e cidadania, eu imagino que o senhor deva ter aí na sua memória algumas histórias de pessoas, até pessoas simples que entram em contato com o senhor. Que tipo de importância isso tem para a sua vida em particular? O senhor é daqueles profissionais que levam problemas do seu escritório para a sua casa, por exemplo, ou não? Ah, sempre, diariamente, claro. Às vezes tem um problema que a gente precisa resolver, que fica afligindo, a gente vai pensar. Às vezes eu vou fazer exercício, estou correndo com as minhas cachorras, ou conversando com amigos e estou pensando numa maneira de buscar uma melhor solução, ou como é que eu vou me posicionar num processo. Isso é normal. Agora, sim, eu não me deixo me inspirar ou me motivar por um elogio ou um agradecimento de uma pessoa necessitada, porque eu acho que a gente tem que fazer o bem por se sentir bem, por sentir que está crescendo com aquilo. Então, para mim não me interessa se a pessoa vai ficar grata depois, ou se ela vai passar na minha frente na rua e não vai nem me cumprimentar. Para mim o que importa é estar bem com a minha consciência, saber que eu procurei fazer o melhor para honrar o salário que eu recebo, entendeu? Independentemente das pessoas gostarem, aprovarem ou não, porque isso também, Rodrigo, eu acho que leva a um risco, que é você ficar seduzido pela vaidade do elogio. E aí você passa a ser cercado também de pessoas que te parasitam com adulações. Eu acho que isso aí não vale a pena. Então a gente tem que focar no trabalho e falar, eu tenho uma missão a cumprir, que eu tenho que fazer isso, eu sei que isso é certo, e na medida do possível procurar ajudar as pessoas com esse trabalho, né? Nem sempre o trabalho de acusar, né? Porque o trabalho da promotoria é muito de acusação. Não é um trabalho bom de fazer. Muitas vezes eu faço, sabe, por cumprimento do dever, mas eu não faço aquilo com prazer, acusar. Agora, quando a gente pode fazer um trabalho que vai trazer uma ajuda para uma pessoa, aí você soma, né, o dever profissional, uma alegria que aquilo te dá.
Inclusive eu lembrei, o senhor falou agora sobre convite a palestras de partido, o senhor falou que declinou. Eu estou aqui na Câmara faz quase 6 anos e eu lembro que principalmente na legislatura passada, de 2009 a 2012, eu lembro que o senhor acompanhou alguns vereadores em investigações ou andanças pela cidade para ver os problemas. Inclusive o senhor recebeu críticas dos vereadores da situação, porque eles achavam que isso não era um trabalho de promotor. Quer dizer, o senhor lida com esse tipo de coisa quase cotidianamente, no seu dia a dia, né? Eu acredito também assim, que uma coisa é nós recebermos a denúncia no papel. Pode até trazer foto. Vai ajudar. Agora, outra coisa é a gente sair do papel e ir até o local e conversar com as pessoas e ver o que está acontecendo. Que, de repente, a gente descobre algum aspecto que a própria pessoa que fez a denúncia não prestou atenção e que é importante, que é relevante para solucionar aquele caso. Agora, em relação à atuação dos vereadores, eu acho que cabe ao promotor de justiça, ao juiz, ao defensor público, ao advogado, ser bastante isento. Lá o gabinete está aberto. Todos os vereadores que procuraram, sejam de oposição, de situação, do partido X, do partido Y, todos são recebidos e, à medida do possível, sendo do interesse público, a promotoria apoia todas as iniciativas dos vereadores. E nessas andanças teve algum caso mais especial que marcou o senhor? Alguma denúncia, alguma outro tipo de história ou não? Nesses seus 14 anos de Jacareí? Ministros de tribunais superiores que são nomeados pela presidência da República, e veja, eu não estou falando dessa atual gestão, qualquer presidência da República, e cada vez mais os critérios para a escolha desses profissionais não está na escolha dos melhores profissionais, está assim, no critério da escolha daquele pessoal que é mais ligado às pretensões políticas de quem nomeou.